O Catecismo em um Ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje avançamos para o dia 146 do podcast O Catecismo em um Ano, onde estamos lendo a segunda parte, a celebração do mistério cristão, a primeira sessão, a economia sacramental, e hoje damos início ao capítulo 2, a celebração sacramental do mistério pascal. Hoje leremos dos números 1135 ao 1144. Capítulo 2, a celebração sacramental do mistério pascal. A catequese da liturgia implica, primeiro, a compreensão da economia sacramental, capítulo 1. À sua luz revela-se a novidade de sua celebração. No presente capítulo se tratará, portanto, da celebração dos sacramentos da Igreja e será considerado aquilo que, na diversidade das tradições litúrgicas, é comum à celebração dos 7 sacramentos. O que é próprio de cada um deles será apresentado mais adiante. Esta catequese fundamental das celebrações sacramentais responderá às questões primordiais que os fiéis levantam a este respeito. Quem celebra? Como celebrar? Quando celebrar? Onde celebrar? Artigo 1º. Celebrar a liturgia da Igreja. Primeiro, quem celebra? A liturgia é a ação do Cristo todo, Christus totus, aqueles que desde agora a celebram, ultrapassando os sinais, já estão na liturgia celeste, em que a celebração é toda a festa e comunhão. Os celebrantes da liturgia celeste. O Apocalipse de São João, lido na liturgia da Igreja, revela-nos primeiro um trono no céu e no trono alguém sentado, o Senhor Deus, conforme Isaías capítulo 6, versículo 1. Em seguida, o Cordeiro de pé como que imolado, Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Cristo crucificado e ressuscitado, o único sumo sacerdote do verdadeiro santuário, o mesmo que oferece e é oferecido, que dá e que é dado. Finalmente, um rio de água vivificante, brotando do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Um dos mais belos símbolos do Espírito Santo. Recapitulados em Cristo, participam do serviço do louvor a Deus e da realização de seu desígnio, as potências celestes, a criação inteira, os 4 viventes, os servidores da antiga e da nova aliança, os 24 anciãos, o novo povo de Deus, os 144.000, em especial os mártires, imolados por causa da palavra de Deus, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, a Santa Mãe de Deus, a mulher, a esposa do Cordeiro, e finalmente uma multidão imensa que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. É dessa liturgia eterna que o Espírito e a Igreja nos fazem participar, quando nos sacramentos celebramos o mistério da salvação. Os celebrantes da liturgia sacramental. Toda a comunidade e o corpo de Cristo, unido à sua cabeça, celebra. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da Igreja, que é o sacramento da unidade,
isto é, o povo santo, unido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isso, estas celebrações pertencem a todo o corpo da Igreja, influem sobre ele e o manifestam. Elas, porém, atingem a cada um de seus membros de modo diferente, conforme a diversidade de ordens, ofícios e da participação atual e efetiva. Por isso, todas as vezes que os ritos, de acordo com sua própria natureza, admitem uma celebração comunitária, com assistência e participação ativa dos fiéis, seja indicado que, na medida do possível, ela deve ser preferida à celebração individual ou quase privada. A assembleia que celebra é a comunidade dos batizados, os quais, pela regeneração e unção do Espírito Santo, são consagrados para serem casa espiritual e sacerdócio santo, e para poderem oferecer em um sacrifício espiritual toda a atividade humana do cristão. Este sacerdócio comum, com a participação de todos os seus membros, é o de Cristo, único sacerdote. A Mãe Igreja deseja ardentemente que todos os fiéis sejam levados àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige e à qual, por força do batismo, o povo cristão, gente escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele adquiriu, conforme a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, tem direito e obrigação. No entanto, como num só corpo temos muitos membros, cada qual com uma função diferente, Romanos capítulo 12, versículo 4. Certos membros são chamados por Deus, na e pela Igreja, a um serviço especial da comunidade. Tais servidores são escolhidos e consagrados pelo sacramento da ordem, por meio do qual o Espírito Santo os torna aptos a agir na pessoa de Cristo cabeça, para o serviço de todos os membros da Igreja. O ministro ordenado é como o ícone de Cristo sacerdote, visto que o sacramento da Igreja manifesta-se plenamente na Eucaristia. É na presidência da Eucaristia que o ministério do bispo aparece primeiro, e em comunhão com ele, o dos presbíteros e dos diáconos. No intuito de servir às funções do sacerdócio comum dos fiéis, existem também outros ministérios particulares, não consagrados pelo sacramento da ordem, cuja função é determinada pelos bispos, de acordo com as tradições litúrgicas e as necessidades pastorais. Também os ajudantes, os leitores, os comentaristas e os membros do coral desempenham um verdadeiro ministério litúrgico. Assim, na celebração dos sacramentos, a Assembleia inteira é o liturgo, cada um segundo sua função, mas na unidade do Espírito que age em todos. Nas celebrações litúrgicas, cada qual, ministro ou fiel, ao desempenhar sua função, faça tudo e só aquilo que pela natureza do rito ou pelas normas litúrgicas lhe compete. Como um comentário adicional ao episódio de hoje, nós ouviremos o discurso do Papa Francisco aos participantes no curso Viver Plenamente a Ação Litúrgica, que foi realizado no dia 20 de janeiro de 2023. Estimados irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. Sinto-me feliz por vos receber e aprecio a iniciativa de organizar um itinerário formativo destinado a quantos preparam e dirigem a oração das comunidades diocesanas em comunhão com os bispos e ao serviço das dioceses. Este curso, que agora se conclui, corresponde às indicações da Carta Apostólica Desiderio Desideravi sobre a formação litúrgica. Com efeito, o cuidado com as celebrações exige preparação e empenho. Nós, bispos, no nosso ministério, estamos bem conscientes disso, pois precisamos da colaboração daqueles
que preparam as liturgias e nos ajudam a cumprir o nosso mandato de presidir a oração do povo santo. Neste vosso serviço, a liturgia requer, além de conhecimentos profundos, um sentido pastoral. Por conseguinte, estou satisfeito por ver que renovais mais uma vez o vosso compromisso de estudar a liturgia. É, como disse São Paulo VI, a fonte primária daquele intercâmbio divino no qual a vida de Deus nos é comunicada, é a primeira escola da nossa alma. Por isso, a liturgia nunca se possui plenamente, não se aprende como as noções, os ofícios, as habilidades humanas. Ela é a arte primária da Igreja, aquela que a constitui e caracteriza. Gostaria de vos confiar alguns pontos de reflexão para este vosso serviço, que se coloca no contexto da implementação da reforma litúrgica. Hoje já não se fala do cerimoniário, ou seja, daquele que se ocupa das cerimônias sagradas. Ao contrário, os livros litúrgicos referem-se ao mestre das celebrações. E o mestre ensina a liturgia quando te guia ao encontro com o mistério pascal de Cristo. Ao mesmo tempo, ele deve organizar tudo para que a liturgia resplandeça por decoro, simplicidade e ordem, conforme Cerimoniale Episcoporum número 34. O ministério do mestre é uma diaconia. Ele colabora com o bispo ao serviço da comunidade. Por isso, cada bispo encarrega um mestre que age com discrição, de modo diligente, não antepondo o rito ao que ele expressa, mas ajudando a captar o seu significado e espírito, enfatizando pela sua ação que o centro é Cristo, crucificado e ressuscitado. Especialmente na catedral, o responsável pelas celebrações episcopais coordena, como colaborador do bispo, todos aqueles que exercem o ministério durante a ação litúrgica, para que seja favorecida a participação frutuosa do povo de Deus. Volta aqui um dos princípios cardeais do Vaticano II. Devemos ter sempre diante dos olhos o bem das comunidades, o cuidado pastoral dos fiéis, a fim de conduzir o povo a Cristo e Cristo ao povo. Este é o principal objetivo que também deve estar em primeiro lugar quando preparais e guiais as celebrações. Se negligenciarmos isto, teremos lindos rituais, mas sem força, sem sabor, sem significado, pois não comovem o coração e a existência do povo de Deus. E isto acontece quando o presidente, de fato, não é o bispo, o sacerdote, mas o cerimoniário, e quando esta presidência desliza para o cerimoniário, acaba tudo. O presidente é aquele que preside, não é o cerimoniário. Na verdade, quanto mais escondido estiver o cerimoniário, melhor. Quanto menos ele for visto, melhor. Mas que coordene tudo. É Cristo que faz vibrar o coração. É o encontro com Ele que atrai o espírito. Uma celebração que não evangeliza não é autêntica. Desidério Desiderável número 37. É um balé, um bonito balé estético, belíssimo, mas não é a celebração autêntica. O concílio tinha entre as suas finalidades a de acompanhar os fiéis e a recuperar a capacidade de viver plenamente a ação litúrgica e continuar a surpreender-se com o que acontece na celebração perante os nossos olhos, conforme Desidério Desiderável número 31. Notemos, não está a falar de alegria estética, por exemplo, ou do sentido estético, não, mas de admiração. A admiração é algo diferente do prazer estético, é o encontro com Deus. Só o encontro com o Senhor causa a admiração. Como se pode alcançar este objetivo? A resposta já se encontra na Sacrosanto Concílio, número 14. Recomenda-se a formação dos fiéis, mas diz a Constituição, porque não há qualquer esperança de que tal aconteça, se antes os pastores de almas se não imbuírem plenamente do Espírito e da virtude da liturgia, e não se fizerem mestres nela, é absolutamente necessário que se providencie em primeiro lugar a formação litúrgica do clero. Assim,
O próprio mestre é o primeiro a crescer na escola da liturgia e participa na missão pastoral de formar o clero e os fiéis. Um dos aspectos mais complexos da reforma é a sua implementação prática, ou seja, a forma como se traduz na vida cotidiana o que os padres do concílio estabeleceram. E entre os principais responsáveis pela implementação prática está precisamente o mestre, que com o diretor do gabinete para a pastoral litúrgica acompanha a diocese, as comunidades, os presbíteros e outros ministros a atuar a praxis celebrativa indicada pelo concílio. Ele faz isto sobretudo celebrando. Como aprendemos a servir à missa quando crianças? Vendo os nossos amigos mais velhos a fazê-lo. É sobre aquela formação da liturgia que escrevi na Desiderio Desideravi. O decoro, a simplicidade e a ordem são alcançadas quando todos, gradualmente ao longo dos anos, frequentando o rito, celebrando, vivendo, compreendem o que devem fazer. Claro que, como numa grande orquestra, cada um deve conhecer a própria parte, os movimentos, os gestos, os textos que pronuncia ou canta. Então a liturgia pode ser uma sinfonia de louvor, uma sinfonia aprendida com a lex orandi da Igreja. Escolas de praxis litúrgicas são iniciadas nas catedrais. É uma boa iniciativa. Reflete-se mistagogicamente sobre quanto se celebra. O estilo celebrativo é avaliado para considerar o progresso e os aspectos a corrigir. Encorajo-vos a ajudar os superiores dos seminários a presidir da melhor forma possível, a cuidar a proclamação, os gestos, os sinais, para que os futuros presbíteros, com o estudo da teologia litúrgica, aprendam a celebrar bem. Este é o estilo da presidência. Aprende-se isto observando diariamente um presbítero que sabe presidir, celebrar, porque vive a liturgia e quando celebra, reza. Exorto-vos a ajudar os responsáveis dos ministrantes a preparar a liturgia das paróquias, iniciando pequenas escolas de formação litúrgica que combinem fraternidade, catequese, mistagogia e praxis celebrativa. Quando o responsável pelas celebrações acompanha o bispo a uma paróquia, é bom realçar o estilo celebrativo que ali se vive. Não serve fazer um lindo desfile quando o bispo está lá e depois tudo volta como antes. A vossa tarefa não é organizar o rito de um dia, mas propor uma liturgia que possa ser imitada, com as adaptações que a comunidade possa compreender para crescer na vida litúrgica. Assim, pouco a pouco, o estilo celebrativo da diocese cresce. De fato, ir às paróquias e não dizer nada perante liturgias um pouco descuidadas, negligenciadas, mal preparadas, significa não ajudar as comunidades, não as acompanhar. Ao contrário, com delicadeza, com espírito de fraternidade, é bom ajudar os pastores a refletir sobre a liturgia, a prepará-la com os fiéis. Nisto, o mestre das celebrações deve ter grande sabedoria pastoral. Se estiver no meio do povo, compreenderá e saberá imediatamente como acompanhar os irmãos, como sugerir às comunidades o que é adequado e viável, que passos são necessários para redescobrir a beleza da liturgia e do celebrar juntos. E por fim exorto-vos a cuidar do silêncio. Nessa época fala-se, silêncio. Especialmente antes das celebrações, um momento que por vezes é tomado como um encontro social, fala-se: como estás? Como não estás? O silêncio ajuda a Assembleia e os concelebrantes a concentrarem-se no que deve ser realizado. Com frequência, as sacristias são ruidosas antes e depois das celebrações, mas o silêncio abre e prepara para o mistério. É o silêncio que te prepara para o mistério, permite a assimilação, deixa ressoar o eco da palavra ouvida. É bonita a fraternidade, é bom saudarmos-nos, mas é o encontro que Jesus que dá sentido ao nosso encontrarmos-nos, ao nosso encontro. Devemos redescobrir e valorizar o silêncio. Quero realçar muito isto.
e aqui digo algo relacionado com o silêncio, mas aos sacerdotes. Por favor, as homilias são um desastre. Às vezes ouço alguém: sim, fui à missa naquela paróquia. Sim, uma boa lição de filosofia. 40, 45 minutos. 8, 10, não mais. E sempre um pensamento, um afeto e uma imagem. Que as pessoas levem algo para casa. Na Evangelii Gaudium quis realçar isto, e já o disse muitas vezes, porque é algo que nunca compreendemos bem. A homilia não é uma conferência, é um sacramental. Os luteranos dizem que um sacramento é um sacramental. Penso que são os luteranos. É um sacramental, não é uma conferência. Deve ser preparada em oração, com espírito apostólico. Por favor, as homilias, que são um desastre, geralmente. Caríssimos, antes de me despedir de vós, gostaria de expressar mais uma vez o meu encorajamento pelo que estáis a fazer o anúncio da implementação da reforma que os padres conciliares nos confiaram. Esforcemo-nos todos por continuar a boa obra que foi iniciada. Ajudemos as comunidades a viver da liturgia e deixar-se plasmar por ela, para que, como diz a Escritura, aquele que tem sede venha, aquele que o deseja receba gratuitamente a água da vida, conforme Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Ofereçamos a todos a água da fonte que jorra abundantemente da liturgia da Igreja. Desejo-vos bom trabalho e de coração abençoo-vos. E por favor, peço que rezeis por mim, não vos esqueçais. Obrigado. Os textos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!